trabalhar com a professora doutora Marta Sambiase e com o professor doutor Sérgio Mancini, a professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o professor do Centro Universitário Senac, e a gente vai ouvi-los sobre ensinando estratégia pela ótica da sustentabilidade. Então, professores, por favor. Tem um microfone sem fio que você pode usar. Obrigada. Boa tarde, eu sou Marta, aqui do Mackenzie. Obrigada. Eu vou ficar aqui porque eu vou ficar pertinho do computador já. Tá bom. Eu vou sair da frente. É? Não, espera um pouquinho só. Acho que... Não. Entrou no local aqui. Aqui, ó. Não, pode deixar, obrigada. Eu só não estou enxergando aqui. Pronto. Bom, gente, por favor, me cutuque do tempo aí, porque eu também não domino isso, a gente vai falando. Eu vim passar para vocês uma experiência bem prática, totalmente prática, porque eu não sou educadora, eu sou administradora, historiadora de formação, depois administradora. Então, das questões pedagógicas e educacionais eu entendo muito pouco. Acho que a gente precisa realmente de mais orientação. Mas eu tive uma vivência de 18 anos em empresa, em cargos executivos, antes de migrar para a academia, que hoje eu atuo totalmente aqui como pesquisadora e em outros lugares, professora e etc. E essa vivência no ambiente empresarial foi muito bom, muito produtivo, porque me deu elementos práticos para eu poder conversar com os meus alunos de uma forma mais próxima da realidade do dia a dia, organizacional, da estratégia, etc. E eu saí da empresa e comecei a migrar, buscando outros cursos, porque tinham muitas coisas nas empresas que eu não entendia. O discurso é um, a prática é outra, mas como é que funciona? Eu não entendo esse negócio. E então, eu tentei me especializar para conhecer um pouco melhor. Aí, quando eu cheguei aqui e vi os aspectos teóricos todos, as dúvidas não acabaram. Então, eu entrei nessa questão da sustentabilidade, do equilíbrio, passei a estudar isso, porque, felizmente, eu tive uma criação, uma educação, que isso era o normal, o equilíbrio, a lógica, né? Eu também sou interiorana e o forte, a ênfase mais as relações, não tinha nem muita coisa para comprar, essas coisas materiais que tem hoje. Então, eu também não entendia muito essa lógica da economia, da administração, e aí eu passei a estudar e entrei nessa área, junto com estratégia, porque sempre minha área de atuação foi gestão, estratégia, e sempre com o pilar da cooperação. Eu atuava muito dessa forma nas empresas, porque a gente atua em conjunto, é um organismo, né, de pessoas, não tem jeito. E também, na minha dissertação, no meu doutorado, etc., eu estudei cooperação. Então, eu tive essa experiência de ensinar estratégia com base nesse vínculo. Falei, olha, eu não tenho grandes questões teóricas para trazer para vocês, mas eu tenho aqui uma forma de pensar que a gente sabe que a administração, a economia está num momento de transição, com muitas contradições, como sempre tiveram. Acho que a gente tem que conviver com os paradoxos, porque eles não vão se eliminar, né? Então, eu proponho uma cooperação e vamos trabalhar junto para ver de que forma a gente consegue ter ideias mais criativas na gestão das empresas, né? E não só aquela lógica capitalista da revolução industrial, lucro máximo, otimização máxima, e maximização, etc. Eu sempre achei isso meio sem graça, né? E nos mostrou que não se sustentava. Então, eu, dando aula de tópicos avançados, 8º semestre,
já tinha uma dificuldade natural de segurar os alunos, porque eles queriam estar mais na empresa do que aqui na sala de aula. E aí eu tive a oportunidade, pelo Mackenzie, de fazer um experimento, né? Eu conheci um jogo Negócio Sustentável, que é de uma consultoria chamada Sinergia, da Glória Coelho, e eu trouxe até aqui no Mackenzie para uma oficina com os professores, e para apresentar, falei, olha, gente, é uma forma dos alunos vivenciarem negócios diferente, eu acho que mais atual, refletindo, né? A gente não pode continuar com aqueles livros, com aquelas teorias, e os alunos vão para a empresa e já percebem a diferença. Eu recebia questionamentos de alunos falando, professora, como é que fica? A gente tem toda uma linha teórica falando de maximização. E aí vem outra falando de equilíbrio. Não é um contraditório? Eu falava, é contraditório. Mas eu não sei a resposta para te dar. Então, nós vamos, né, tentar descobrir outras formas, é o que o mundo está fazendo. Então, é isso, só essa experiência que foi exercitar as questões da prática da gestão, da tomada de decisão estratégica com base na cooperação para o equilíbrio, né, um resultado mais ajustado entre os participantes da organização, da sociedade, enfim, de uma forma geral. Né. E aí tinha um limitante esse jogo, porque ele só tem tabuleiro, bem tradicional, e não tinha computador. As nossas salas são grandes, então não tinha como aplicar. Aí eu dei a sorte, como tópicos avançados, 8º semestre, é optativo, eles achavam muito difícil, se matricularam uns 10, 12 alunos, então eu fiquei com poucos e pude fazer o experimento com tabuleiro, né, para que eles exercitassem. Então, não é propaganda, mas é só para que vocês vejam a proposta deles. Eu conheci esse jogo tendo uma experiência na USP, que o pessoal da FEA também usa. E a razão do jogo, ela bateu muito com aquilo que eu tentava passar em tópicos avançados, que era, de certa forma, desconstruir aquelas teorias mais tradicionais da lógica econômica capitalista, e para que eles saíssem, não sei de que jeito, mas saíssem não só acreditando que só existia um jeito de fazer negócio. Então, ele propõe um objetivo coletivo, que é a realização de negócios promovendo riquezas gerais. Eu tenho um objetivo coletivo enquanto eu sou gestor, enquanto eu estou à frente de uma organização. E tenho também objetivos individuais. Então, o jogo faz o aluno vivenciar isso. Ele não pode só fechar um negócio para si. Ele tem que também fechar o negócio coletivo, senão não ganha, né? Nesse sentido de jogo de competição. Então, isso é interessante. Aí está o tabuleiro, para vocês identificarem. Dá para jogar 2 alunos por território, né? Então, 12 alunos por tabuleiro, bem razoável, e é bom porque as duplas ficam trocando e discutindo. E, nesse momento, eu ficava de espectador, os alunos jogavam. Eu dei uma primeira parte teórica, as teorias de base, e depois eles iam jogando. Então, tinha algumas regrinhas para domar a inconstância, né, dos alunos formandos. Quem chegasse primeiro era quem começava a jogar na sala de aula. Aliás, a gente saiu da sala de aula, isso foi uma coisa boa, fomos para a sala de orientação, onde as mesas são redondas, então eles já se dispunham de outra forma. Eu não sentava na mesa, eu ficava para trás e eles jogando. Aí, uma coisa interessante foi eles perceberem que o valor gerado nesses negócios, que é o que a economia e a administração está tentando comprovar ou está tentando defender, é que não é só o valor monetário que as organizações devem, mas é também outros elementos, que é o valor baseado em recursos naturais, conhecimento, tecnologia, etc., e que eles têm, enquanto gestores, considerar isso. Então, essa é uma vivência, a mesa redonda, o tabuleiro dos alunos e professores, juntos, compartilhando, né, essa experiência. E aqui é um caso onde o professor entra junto.
professores acham mais complicados que os alunos, né? Olha lá o professor Rubens. Então, o princípio é esse, é uma competição com uma cooperação lucrativa, onde várias pessoas ganham. Essa proposta de aprendizagem significativa, conceitos com base na experiência, e os jogos, eles não têm fim. Eles iam jogando, uma aula terminava a outra, etc. Eu pedi para que eles fizessem um relato, né? Eu dei 1 mês e meio, e aqui só alguns exemplos do que os alunos sentiram com isso. Então, é um ótimo médio de ensino. Como ponto fraco, é um pouco complicado no começo, tempo forte, é um processo de decisão estratégica, é necessário cooperar, interessante relacionamento entre os jogadores. As aulas são muito mais interessantes e interativas. Foi possível aplicar no jogo vários conceitos, entender todas as regras foi o mais difícil, porque é complexo, assim como o mundo é, assim como o papel do gestor é, assim como a estratégia é, né? O modelo de decisão, eles julgaram não estruturado, eles tinham um conceito antes desses aspectos de modelo de decisão. A sustentabilidade é observada no jogo pelo objetivo global, também, né? Facilita a percepção de que para se fechar um negócio depende tanto de fatores internos quanto externos, mostra que o conteúdo aprendido em sala pode ser aplicado no jogo e na vida real, tempo de duração para o jogo deveria ser maior. É interessante pelo acompanhamento mais prático da matéria. Então, essa questão do tempo apareceu muito, eles queriam mais tempo para o jogo, mais tempo para o jogo. Ele falou, agora que a gente está craque, acabou o jogo. Mas a gente tinha uma agenda. E nos levam a pensar de modo estratégico e sustentável. O relato da Camila, que foi uma das alunas, né, que foi interessante, que era exatamente essa a ideia dessa experiência. Podemos unir com clareza a dinâmica do jogo com a teoria explicada em sala, a competição. Então, isso também foi bastante produtivo. Eles viram um pouco o objetivo da teoria, não fica aquela coisa da leitura pela leitura. O tempo empreendido não foi o suficiente para aproveitá-lo, foi a grande frustração deles. E no sistema de avaliação, o jogo fazia parte também, era sempre em dupla, então tem tanto os negócios fechados individualmente como globalmente, tudo contava os desafios, as metas globais, e cada dupla fez uma autoavaliação da sua atuação também. Então, disso a gente fez aí uma média e serviu de avaliação para a disciplina, né? Então, foi dessa forma que nós criamos. Aqui um parecer de um docente que participou da oficina, que eu trouxe para vocês também de forma interessante, que os aspectos vistos que podem ser trabalhados é a questão da negociação, da estratégia, do mercado global, da sustentabilidade e do empreendedorismo. E não tanto relacionamentos empresariais, né? Então, essa experiência que foi muito gratificante e até foi legal porque a nossa PRL, né, a nossa coordenadora da parte de estratégia, eu sou de metodologia, ela abarcou a ideia, comprou a ideia e virou uma disciplina do currículo mesmo. Então, agora, vários professores estão sendo treinados e semestre que vem, essa disciplina entra na nossa grade, o que é um ganho, né? A gente deixa essa mensagem, vivência. 300 alunos por semestre vão passar a vivenciar essa experiência. E é isso, gente. Obrigada. Professora Marta, me emocionei agora. Você acabou exatamente na hora certa. Eu não tive que ser o ditador do tempo que a Renata, que está lá na internet, ela está ficando brava comigo. Daqui a pouco eu vou entrar no meu Facebook, vai ter um monte de mensagens lá dizendo, você não deixou eles falarem. E não é exatamente esse o meu papel. Professor Sérgio Mancini. Sim. Posso? Seus 10 minutos de fama. Bom, referenciando um pouquinho a minha origem, né? Só para situar, acho que muitas das coisas que eu faço, que eu tento desenvolver nas aulas,
eu vim da indústria também, quer dizer, vim do mundo corporativo, trabalhei em estratégia grande parte da minha vida profissional também. E de certa maneira, muitas coisas que eu via lá na empresa, que a gente estava desenvolvendo, eu trouxe para a minha realidade de trabalho nas aulas, né? Isso eu fiquei um tempão fazendo isso e depois eu entrei na área acadêmica e continuei fazendo algumas atividades com algumas empresas da minha consultoria. Bom, o que eu quero passar para vocês, na verdade, é o que a gente desenvolveu e desenvolve em algumas disciplinas do curso de Administração para a Sustentabilidade lá no SENAC. E eu fico, de vez em quando, eu fico com todas as disciplinas e às vezes com algumas só, né? Às vezes acabo, o início da estratégia não fica comigo, eu fico com a parte da estratégia mais aplicada, diríamos assim, lá mais para o fim do curso. Bom, o que a gente no início do curso faz, entrando já na ação propriamente dita? Bom, tem que primeiro dar uma nivelada no conceito de desenvolvimento sustentável, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Diríamos que isso aí é alguma coisa que pode, de certa maneira, ser aplicada a outros públicos, né? Eu também dou aula para alguns cursos de pós-graduação e a gente pensa da mesma forma, né? Porque o pessoal vem de origens várias, então tem que nivelar a questão do conhecimento e do desenvolvimento sustentável, pelo menos dizer do que se está falando, né? Aí fica claro que é uma questão ampla e não é restrita, e que ela deve ser tratada integrada e sistêmica. Uma coisa que é muito importante é que ela é urgente e é uma ação que a responsabilidade depende de várias partes, governos, sociedade e empresas. E deixar claro que, eu chamo isso de responsabilidade socioambiental, ela envolve as partes interessadas muito fortemente, principalmente na questão do conhecimento das demandas dessas partes interessadas. Tá, então, esse é o básico, seriam premissas para começar o trabalho, né? Bom, tento trazer a estratégia para um caso muito próximo, né, desmistificando ideias de estratégias grandes que os alunos possam ter, e trazer estratégia para eu gosto de comparar muito a questão individual e empresa, né? Eu trago para a situação individual. Você, pessoa, tem uma estratégia específica, você tem um objetivo e tem um conjunto de ações que você monta para atingir aquele objetivo. Então, eu trato muito exemplos individuais, seja de alguma menina que o cara quer conhecer, ou alguma gatinha, né, sei lá, e vice-versa. Bom, objetivos do curso, formação, carreira. Então, trazer para o chão e discutir a questão da estratégia individual. Aí relaciono com conceitos históricos, conceito que você tem na literatura, e com ferramentas específicas usadas na estratégia, e que, de certa maneira, vão orientando do que fazer. Ferramentas de sucesso, óbvio, funciona. Olha lá, fizeram assim, funciona assim, são várias, só para referenciar. Em paralelo é que vem a grande questão. A ideia não é tratar nada muito teórico e tratar puxando da realidade, da experiência prática. Então, vem aí, é um estudo de caso real. Eu não gosto muito de estudo de caso hipotético. O Jacques lembra disso. Então, eu procuro sempre trazer alguma coisa real, prática. Acho que o meu contato com as empresas, de certa maneira, me facilita um pouco. Então, eu vou atrás de algumas empresas, né? Eu também sou instrutor do Instituto Ethos e a gente acaba tendo um contato com algumas empresas, tem uma rede e consegue também, algumas vezes, não é sempre, né, tem empresas dispostas a se tornar estudos, casos, para a gente poder trabalhar. Gostaria que fosse muito mais intensivo isso, né? Bom, de qualquer forma, a gente vai atrás, essa é uma experiência real, diríamos, eu posso relatar aqui duas coisas reais que a gente fez com relação a isso. Uma que é produto de um trabalho específico de um semestre, que o projeto integrador lá no curso gera lá empresas, os alunos mesmo constroem empresas, eles elaboram projetos de negócios de empresas verdes, né, num determinado semestre,
e no semestre seguinte eu dou continuidade a esse trabalho, tratando da questão da estratégia, entro um pouco mais fundo e trato do que eu vou dizer aqui em termos de estratégia. Então, já vem a iniciativa deles de montar uma empresa, uma iniciativa de empreendedorismo, né, que a ideia é que ela funcione mais para frente, e aí tem que dar um suporte estratégico sustentável para aquele trabalho. Essa é uma alternativa, já fizemos assim. A outra alternativa é bem uma empresa mesmo, que se predispõe a receber um grupo de alunos que vai fazer uma proposta estratégica voltada para a sustentabilidade. Ou ela tem uma estratégia ou não tem. Estou lembrando de duas aqui, que a gente fez uma indústria de perfis de alumínio lá na região da Raposo Tavares, e uma outra de borracha, que era inclusive da avó de um aluno, né, de uma aluna. E aí ela tinha ou não tinha estratégia e tinha que alinhar tudo à sustentabilidade. Então, aí a gente traz a empresa, traz os dados e começa a estudar na aula. Então, eu começo diríamos que a questão teórica e os conceitos e as ferramentas eu vou trazendo nesses momentos. Muitas delas os alunos já viram anteriormente, de alguma forma, eu vou retomando e tentando ajudá-los a construir uma proposta estratégica para a empresa. E aí tem uma sequenciazinha que a gente acaba adotando, que é o famoso missão, visão, valores, né, que a gente vai tentando levantar, ou revisar da empresa voltada para a sustentabilidade. As necessidades das partes interessadas aqui é uma questão chave, então é muito simples, uma metodologia simples, a gente pode fazer com partes interessadas ou não, mas necessariamente o pessoal da empresa tem que estar envolvido, então levanta-se questões relacionadas com partes interessadas. Um diagnóstico socioambiental, a alternativa, uma referência, pode ser indicadores etos, Carta da Terra, ISO 26000, está cheio de referências. Depende do assunto, da disponibilidade, da visão deles, a gente partilha isso, se eles viram mais ou menos uma disciplina ou outra. Aí a gente entra efetivamente na elaboração de oportunidades de melhoria, porque tem um diagnóstico, né? Aí tem um gap, oportunidades de melhoria, organizem objetivos estratégicos, planos de ação, proposta. Na verdade, eu entro no esquema normal de proposta de estratégia. A ideia é que vai a proposta, a empresa pode ou não dar seguimento. Diríamos que essas duas que eu falei, alguns alunos deram seguimento e acabaram implementando alguma coisa no final da empresa verde. A questão da borracha também recebeu a proposta e implementou algumas coisas que foram levantadas. E a outra empresa efetivamente implantou o plano inteiro que foi proposto para eles lá, sem a ajuda do aluno. Essa da borracha tinha a aluna lá presente, e a gente sugere que a empresa júnior possa dar um suporte e dar continuidade, se o aluno quiser conduzir o projeto e a empresa também. Então, essa é a experiência que eu tinha para contar. Então, tá bom. Gente, vamos às perguntas. 3 perguntas. 1, 2, 3. Por favor, nas perguntas, agora eu vou ser ditador com vocês também. 30 segundos nas perguntas. O microfone sem fio, por favor, ali, a primeira ali. A gente passa anos lutando contra a ditadura para virar censor de debate. Oi, Marta. Oi. Flávio Fogo, tudo bem, do SENAC? Na realidade, parabenizar você pela iniciativa, acho muito interessante sempre a ideia de usar jogos e partilhar um pouquinho, rapidamente, algo que a gente tem feito no SENAC ligado a jogos também e trazendo uma sugestão sobre isso. Nós, além de usarmos os jogos em algumas disciplinas, começamos a colocar o desafio dos alunos desenvolverem jogos. Então, no primeiro semestre, eles desenvolvem um jogo sobre empreendedorismo e cidadania, né? Que pode parecer uma doideira no primeiro momento, o aluno do primeiro semestre, mas sensibiliza para o tema, traz um sentimento de planejamento, organização para o aluno que está ingressando, começa a ficar mais sensível às temáticas, né, e trabalhar em equipe. E os resultados têm sido muito bons, inclusive no sentido do aluno depois aplicar esses jogos criados no semestre seguinte para os calouros que estão entrando, né? E também no dia da responsabilidade social. Então, só para partilhar um pouco isso, também a questão do desenvolvimento pode ser um braço interessante, e também usar com os calouros, esses alunos, por exemplo, que estão passando por essa disciplina, podem em algum momento aplicar esse jogo, né, para calouros, para outros que estão vindo, para alunos do ensino médio que vêm visitar o Mackenzie, pode ser uma ideia
interessante, uma contribuição para sensibilizar para o tema. Com certeza. Posso comentar? Não, só obrigada pela lembrança, pela dica. E uma coisa que realmente percebemos, e a Glória fala, a pintora do jogo, que esse jogo ele é muito aberto, ele não tem uma regra fechada. Então, a gente tem condições de ir propondo novas maneiras de jogar. Então, ao final dessa experiência, eles tinham umas ideias, deram ideias, o que ficaria mais legal, o que ficaria mais estimulante. Eu também percebi outras maneiras que puxariam um pouco mais. Então, eu acho que vai ser interessante. A gente vai passar a adotar. Obrigada. Bom, agora temos uma pergunta lá atrás. Boa tarde, Marco, boa tarde, professor Marcos, doutorando aqui no Mackenzie, carioca flamenguista. Mais ou menos. Marta, em relação ao termo estratégia, eu acho que se parte sempre de um princípio de discutir o que a gente sabe sobre sustentabilidade. Parece que a gente sabe. Enquanto que existe uma resistência muito grande a se discutir o que a gente não sabe. Por exemplo, se é possível, de fato, sustentabilidade no sistema atual. E parece que é assim, não, os pressupostos não vamos discutir, vamos fazer a partir daí o que as empresas vão fazer. Mas ninguém quer discutir assim, vamos fingir que esse pessoal louco que está falando de uma sociedade sem dinheiro, o movimento Zeitgeist, ou de que o modelo de energia de baixo custo em grandes quantidades é possível. Isso parece que não se pode discutir na faculdade de administração tradicional. Ou seja, continuamos com um ensino de administração não problematizante. Assim, é isso aqui que a gente tem que transformar num pouquinho melhor. É só incremental, sem ruptura. Queria saber o que você acha disso. Bom, eu acho que assim, os pressupostos não podem ser os mesmos se a gente quiser ter uma dinâmica diferenciada ou mais realista, né, diante dessas constatações que os nossos recursos eles são limitados e que nós temos que valorizar outras coisas além do monetário, né, da moeda medida pelo capital. Não li Marx comprando, mas essa é a questão. Então, isso já é de cara colocado. É possível ter desenvolvimento sustentável e crescimento? Não, não é possível. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, só que é possível você ter negócios bem-sucedidos, pessoas bem-sucedidas, e não só em busca da lucratividade tradicional. Não só ter uma estratégia que vise a maximização. Mais cliente, mais mercado, mais gente, mais produto, mais produção. Então, não é possível. É o que eu digo para eles, ainda ontem numa banca a gente comentava isso, né? Falando o seguinte, o mundo nem sempre, não foi sempre como é hoje. Ele teve outras dinâmicas e não precisa continuar sempre assim. Então, essa que é a questão, é a gente aceitar que existem outras dinâmicas. Qual modelo? Não sei, eu acho que a questão é justamente essa, não tem modelo. O que eu tenho que ter é um alcance mais equilibrado. E ao ponto que o que eu acho interessante da cooperação, que é a base dessa questão toda, é que não adianta eu adotar essa lógica capitalista que eu vou me proteger, eu vou juntar um monte de dinheiro, eu vou mandar para a Suíça, eu vou deixar para a minha família, e eu vou trancar os muros até o portão, e aí o social fica lá fora. Não adianta, se houverem catástrofes ambientais, se houverem grandes problemas sociais, todo mundo vai ser atingido. Então, eu acho que essa visão estreita que o gestor, que é onde eu atuo, né, e o ser humano, de uma forma geral, tem que mudar. É uma visão muito estreita. Então, eu coloco isso sim. Eu falo, tudo bem, você pode querer sua Ferrari. Eu falo, você trabalhe para isso, faça o melhor. Mas não fique feliz só com a Ferrari. Fique feliz também que você pode andar na rua de outra forma, que a tua paisagem está bonita, que teu filho não tem perigo de ser assaltado. Fique feliz com outras coisas também. A gente vai ter que abrir mão dessa lógica. Eu não tenho dúvida. Oi, está funcionando? Tá. Funcionando?
Boa tarde a todos. Eu sou Nana Prado, sou jornalista, gestora ambiental formada pelo SENAC. Trabalho com sustentabilidade já desde 2004, com o Adalberto, inclusive. E eu queria fazer, na verdade, uma confissão. Ouvindo a Fátima dizer, eu estava me sentindo muito bem, muito feliz pela minha formação, por ter sido uma formação aberta, ampla, e que a gente sentava em roda e sentava embaixo da árvore, e eu estudei numa escola que tinha uma metodologia diferenciada, eu estava muito feliz. Aí chegou a Marta com o jogo, e eu olhei para o jogo e falei, eu não sei jogar esse jogo, eu tenho esse jogo, eu comprei, e faz muito tempo que eu estou tentando jogar e eu não sei jogar. Eu tenho uma deficiência na aprendizagem estratégica, na liderança estratégica, eu acho. E eu acho que foi muito bom falar assim, nossa, estou muito bem, né? Fui muito bem nessa parte aqui, mas e o meu olhar como jornalista, como gestora ambiental, para a estratégia, para a estratégia administrativa? Eu não tenho isso. Então, assim, eu queria colocar isso para vocês e dizer que foi muito bom ter ouvido um pouquinho desse lado e poder ver que, de fato, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda para eu me considerar uma jornalista com especialidade em sustentabilidade, de fato. Então, é só para compartilhar com vocês isso. Obrigado, Nana. Tem uma coisa, eu vou usar a prerrogativa de moderador para fazer um comentário agora. Né? A ditadura é isso aí, ou ela assume que é ditador ou não tem jeito. Não, tem uma coisa que a Marta falou que é o seguinte, nem sempre foi assim. E isso é verdade. A Segunda Guerra Mundial nos deu 50 milhões de mortos, a economia do consumo e universalizou o PIB. Até a Segunda Guerra Mundial, o PIB não existia. O PIB foi uma métrica inventada para medir riqueza pelo fluxo a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes ele era uma brincadeira acadêmica, ele não era uma unidade métrica universalmente aceita. A economia de consumo, como nós temos hoje, com a obsolescência programada, com a aceleração dos fluxos de produção, consumo e descarte, ela vem pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergem da guerra como o único país com a indústria intacta e precisa dar utilidade àquela indústria e não deixar o país voltar à recessão do pré-guerra com os milhares de soldados que estavam voltando. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que refletir também um pouco historicamente de por que é que nós nos enfiamos nesse buraco. E nós nos enfiamos nesse buraco a partir de planejamento. A gente planejou entrar neste buraco. Então, está na hora da gente começar a planejar como é que sai dele. E não imaginar que é inexorável continuar afundando no buraco. Então, o comentário que eu queria fazer é esse. Bom, eu agradeço muito a presença dos professores. A gente vai continuar a nossa tarde aqui. Agora, bom, eu já vi que o Reginaldo não veio. O Reginaldo Magalhães, meu amigo, querido amigo, ele não pôde vir.